No ano de 1968, um caso de sequestro chocou os Estados Unidos. Uma jovem, filha de um milionário, muito popular e com um futuro promissor, foi sequestrada e enterrada viva. Mas o que é mais chocante nessa história é que após 83 horas enterrada dentro de uma caixa, felizmente essa jovem foi encontrada e desenterrada com vida. Seja bem-vindo ao canal Mentes Criminosas, e hoje vou contar pra vocês o caso de Barbara Mackle. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso é muito importante para me ajudar a melhorar o meu conteúdo e trazer mais casos aqui pra vocês. Vocês podem também me dar sugestões do que eu posso melhorar aqui no canal e também de outros casos que gostariam que eu contasse. Então vamos pro caso. Barbara Jane Mackle nasceu em 1948 e tinha 20 anos na época do caso. Ela levava uma vida muito boa que seus colegas descreveram depois como uma vida perfeita. Ela era muito bonita e popular e estudava na Emory University, que ficava em Atlanta, no estado da Geórgia. A Barbara era filha de Robert Mackle, que era um milionário de Miami que era dono de uma empresa chamada Deltona Corporation, junto com seus dois irmãos. A empresa era uma das maiores empresas do ramo de construção residencial dos Estados Unidos, e Robert também era muito amigo do presidente Richard Nixon. Então, além de milionário, ele também tinha uma grande influência política. Barbara e seu irmão, Bob Mackle, eram os únicos herdeiros de toda essa fortuna de Robert, e isso vinha acompanhado de muita inveja de pessoas que queriam ter uma vida e uma condição financeira igual a deles. Mas alguns, além de sentir inveja, também estavam tramando algo muito pior. Em dezembro de 1968, a Barbara e vários estudantes tiveram um caso grave de gripe de Hong Kong, que foi uma pandemia que surgiu na época e que chegou a tirar a vida de pelo menos 40 milhões de pessoas. Nesse momento, a enfermaria da universidade ficou lotada com vários alunos doentes. Então a mãe de Barbara, que se chamava Jane, resolveu ir até lá para cuidar da filha. A família de Barbara morava em Coral Gables, que ficava no estado da Flórida, mas a Barbara morava em Atlanta por causa da universidade. Então a sua mãe foi até Atlanta para cuidar de Barbara e posteriormente decidiu que a levaria para sua casa na Flórida para passar as férias de Natal. Nesse momento, o pai de Barbara estava em Miami e o seu irmão estava na Filadélfia, porque ele estudava lá. Na volta, elas decidiram que iriam ficar hospedadas em um pequeno hotel que era um Rodeway Inn que ficava em Decatur, no estado da Geórgia. Rodeway Inn é uma rede de hotéis dos Estados Unidos e Canadá que tem preços econômicos. Elas decidiram ficar lá porque era mais próximo da escola de Barbara e assim seria mais fácil para elas, visto que Barbara ainda tinha que estudar para as provas. Elas ficaram lá por alguns dias, Jane cuidando da Barbara, enquanto ela, ainda doente, tentava estudar para as provas. Até que no dia 17 de dezembro, quando elas estavam dormindo por volta das 3 horas da madrugada, uma pessoa bateu na porta do quarto delas. Então a Jane acordou e foi ver quem estava batendo. Ao chegar mais perto, sem abrir a porta, ela conseguiu ver um homem que estava vestido de policial. E ele estava dizendo que Stuart Woodward, que era o namorado da Barbara, tinha sofrido um acidente. Nesse momento, Jane abriu a porta e viu que além do homem que ela tinha visto, tinha uma outra pessoa, que ela descreveu mais tarde como sendo um homem pequeno. Nesse momento, o homem que estava vestido de policial apontou a arma para Jane e a atacou. Depois ele fez ela desmaiar usando clorofórmio. Barbara acabou acordando com um barulho sem entender nada do que estava acontecendo. O homem era Gary Steven Christ, de 23 anos, e a pessoa que estava junto com ele era Ruth Eisenmanshire, de 26 anos, que estava disfarçada de homem. Depois de fazer a Jane desmaiar, eles a amarraram e a amordaçaram, e em seguida ameaçaram a Barbara com a arma e a fizeram entrar em um carro azul. Então Gary dirigiu por cerca de 32 quilômetros, indo em direção a uma floresta de pinheiros que ficava em uma região isolada da cidade. Chegando lá, eles entraram na floresta e caminharam até chegar em um grande buraco no chão que parecia uma cova. Gary e Ruth forçaram Barbara a entrar nesse buraco e entrar em uma caixa feita de fibra de vidro que estava dentro do buraco. Eles já tinham projetado a caixa de modo que Barbara pudesse sobreviver ali por um tempo. Eles colocaram 2 tubos de plástico para que ela pudesse respirar e deixaram para ela uma lanterna, um cobertor, um ventilador pequeno e também comida e água com sedativos. Nesse momento, Barbara já tinha percebido que aquilo era um sequestro e que ela seria enterrada viva naquela caixa. E os sequestradores confirmaram isso, dizendo que ela ficaria enterrada ali e que eles iriam pedir um resgate em dinheiro para os pais dela e depois a soltariam. Eles deixaram claro que não iriam machucar ela e que tudo iria ficar bem, porque os pais dela tinham muito dinheiro e poderiam pagar o resgate. Barbara tentou convencer eles de não fazer isso, dizendo que conversaria com seus pais e que eles dariam o dinheiro para os sequestradores, mas infelizmente não foi o suficiente. Então, quando ela viu que não teria escapatória, ficou desesperada e começou a gritar muito. Os sequestradores tentaram acalmar a Barbara, mas obviamente não conseguiram. Eles a mandaram se deitar na caixa e antes de parafusar a tampa e enterrar a Barbara viva, Gary colocou um papel sobre ela e tirou uma foto mostrando o que estava escrito no papel: Kidnapped.
que significa sequestrada em inglês. Eles tiraram essa foto para provar que eles a tinham sequestrado. Naquela madrugada, Bárbara foi enterrada viva e deixada ali naquela floresta. Posteriormente, Bárbara descreveu esse momento perturbador de sua vida. Ela disse que gritava muito pedindo para eles não fazerem isso, e que eles não se importaram. Começaram a enterrar naquela caixa e ela só conseguia ouvir o som da terra caindo na caixa, até que o som foi ficando cada vez mais distante. Seus gritos ficavam cada vez mais abafados e ela já não conseguia ouvir mais nada. Ela disse que ficou gritando ainda por bastante tempo, mas não teve nenhuma resposta. Nesse momento, ela percebeu que não adiantaria mais nada ela gritar. Somente os sequestradores sabiam onde ela estava, e por estar em um local afastado e embaixo da terra, ninguém conseguia ouvir seus gritos. O Gary morava em Miami e tinha trabalhado em um instituto de ciências marinhas, onde eles construíam tanques para peixes, e foi esse mesmo tipo de tanque que o Gary construiu para colocar a Bárbara. Ele estava procurando alguém rico, inteligente e que tivesse um bom autocontrole para fazer esse sequestro, porque ele queria alguém que conseguisse ficar enterrado vivo e sobrevivesse, e ele viu isso na Bárbara. Ele pensou que ela conseguiria ficar lá enterrada e permanecer viva até que ele conseguisse o resgate. Além disso, ele também sabia da boa condição financeira da família Mako e acreditava que eles pagariam o resgate rapidamente. Algumas horas depois, Jane, mãe da Bárbara, acordou e conseguiu soltar suas mãos. Imediatamente ela ligou para a polícia para informar o que tinha acontecido, e em seguida ela já ligou para o pai da Bárbara, Robert, que logo já acionou o FBI para pedir ajuda. No mesmo dia, os sequestradores ligaram para a família Mako, que estava em Miami. Eles disseram que Bárbara foi enterrada viva e que se eles não pagassem um resgate de $500 mil, ela iria sufocar até a morte. $500 mil equivalem atualmente a mais ou menos R$2,5 milhões, mas no ano em que aconteceu o caso, 1968, valia muito mais. Inclusive, até aquele momento, esse era o segundo maior valor que havia sido pedido em um resgate de sequestro nos Estados Unidos. Eles disseram que Robert deveria colocar o dinheiro em uma maleta e ir sozinho até o local combinado, e completaram as instruções dizendo que se a família estivesse de acordo, deveriam colocar um anúncio no jornal de Miami Herald, como um sinal para ele de que eles aceitaram o acordo e que não iriam contar para a polícia. O anúncio deveria dizer, entre aspas, "Amada, por favor, venha para casa. Nós pagaremos todas as despesas e encontraremos você em qualquer lugar a qualquer hora." Fecha aspas. E assim eles fizeram. No dia seguinte, essas palavras estavam anunciadas nos jornais. Gary tinha dito a eles que se eles acionassem a polícia, nunca iam saber onde Bárbara estava enterrada. Então, 2 dias depois, o Gary viu que eles haviam publicado o anúncio, como eles tinham combinado, e fez uma nova ligação. Nessa ligação, os sequestradores informaram o local onde Robert deveria deixar o dinheiro. Ele disse que o dinheiro deveria ser colocado dentro de uma mala grande em notas de $20 e eles deveriam colocar essa mala em um local específico e se afastar. Lembrando que era $500 mil, então em notas de 20 seriam 25 mil notas. Robert, temendo que o pior acontecesse com a sua filha, rapidamente começou a ir em vários bancos para tentar sacar toda essa quantia de dinheiro, até que um dos bancos aceitou ajudar. Mas Robert marcou o número de série das notas para que, posteriormente, pudesse localizar o sequestrador. Então ele se apressou para cumprir o combinado e foi até o local com a mala. Mas algo inesperado aconteceu. Quando Robert chegou lá, um morador ficou observando e achou muito suspeito um homem sozinho deixar uma grande mala no chão e se afastar. Então esse homem chamou a polícia. Até esse momento, os policiais não sabiam que Bárbara tinha sido sequestrada, e muito menos que ela foi enterrada viva. Robert não quis contar para a polícia, pois estava com medo do que os sequestradores podiam fazer se descobrissem. Mas depois da ligação do morador, os policiais chegaram rapidamente ao local e conseguiram ver o Gary com uma mala. Eles pensaram que Gary era um ladrão, e ao ver os policiais, ele saiu correndo. Os policiais foram atrás dele, então ele jogou a mala no chão e fugiu sem o dinheiro. Isso atrapalhou completamente a negociação que Robert estava fazendo com Gary, e colocou a Bárbara em um grande risco, pois os sequestradores poderiam ficar furiosos e acabar descontando isso na Bárbara. Nesse momento, próximo ao local da negociação, a polícia encontrou um Volvo azul abandonado, que era o carro de Gary. Dentro do carro havia uma foto Polaroid de Bárbara Mako, usando as mesmas roupas da noite em que foi vista pela última vez, e segurando um papel com a palavra sequestrada em inglês. Então o FBI foi chamado e eles iniciaram imediatamente as investigações. Além da foto, eles encontraram várias outras coisas suspeitas no carro, e rapidamente eles já identificaram o proprietário do carro, Gary e Steven Christie. Eles também descobriram a identidade da outra sequestradora, Ruth Eisenman-Shire, porque eles encontraram no carro a chave de um hotel, que era o mesmo hotel em que Bárbara havia se hospedado com sua mãe. Então localizaram no cadastro do hotel o nome dos dois. Apesar disso, os policiais não tinham ideia de onde eles estavam, e eles tinham estragado todo o plano de resgate da Bárbara. No dia seguinte, Robert recebeu um envelope com a foto de Bárbara e com um anel que ela usava. Os sequestradores enviaram um pacote para comprovar que eles estavam com Bárbara, e também para lembrar a família Mako que eles tinham estragado o plano, e por isso Bárbara ficaria enterrada até morrer, e eles nunca a encontrariam. Enquanto isso, Robert estava desesperado e fazendo de tudo para encontrar o local onde a filha havia sido enterrada. Então ele decidiu pagar
pagar para rádios e jornais para fazer uma declaração pública aos sequestradores, dizendo que ele havia feito a sua parte do acordo e que não foi ele quem chamou a polícia. Ele deixou claro que estava disposto a fazer um novo resgate e pagar a quantia em dinheiro, porque a única coisa que ele queria era ter a sua filha de volta. Então Gary aceitou e combinou novamente com ele um local para deixar o dinheiro. E assim, finalmente, ele contaria onde havia enterrado a Bárbara. Dessa vez o acordo deu certo. Robert deixou a mala no local combinado e se afastou. Então Gary pegou a mala com o dinheiro e fugiu. O combinado entre eles era que após pegar o dinheiro, os sequestradores entrariam em contato dizendo a localização de Bárbara, e assim o fizeram. Então no dia 20 de dezembro, para evitar que fossem pegos, os sequestradores ligaram para uma operadora de central telefônica para passar informações sobre o paradeiro de Bárbara. O atendente, ao saber do que se tratava, visto que o caso já estava muito conhecido, queria ligar para a polícia, mas Gary disse que se ele ligasse, ele não contaria onde Bárbara estava. Então o atendente obedeceu, e Gary deu a ele a localização aproximada de Bárbara. Assim que Gary desligou o telefone, o atendente já contatou a polícia, que rapidamente deu início às investigações, mas infelizmente, naquele momento, já era tarde para rastrear a chamada. Ao receberem a localização aproximada de Bárbara, mais de 100 agentes do FBI foram acionados, além de outras pessoas e cães farejadores, para ajudar a encontrar a garota. Eles procuraram por pistas e gritaram chamando por Bárbara, mas como os sequestradores não deram o local exato, eles não estavam conseguindo encontrar. Depois de algumas horas de busca, finalmente um deles ouviu uma leve batida vinda do solo. Imediatamente, todos começaram a cavar com as próprias mãos, e cerca de 12 minutos depois, Bárbara Mackle finalmente foi tirada da caixa. Ela estava muito fraca e aproximadamente 5 quilos mais magra, mas considerando que ela ficou 3 dias enterrada até que ela não estava tão mal. Imediatamente a levaram ao hospital, mas Gary e Ruth ainda estavam foragidos. Eles pegaram o dinheiro, dividiram e se separaram. Mas agora que Bárbara tinha sido encontrada, o foco da polícia seria encontrar os sequestradores. No mesmo dia em que Bárbara foi encontrada, Gary comprou um barco no valor de $2.300 e pagou à vista, com notas de 20. Isso por si só já levantou suspeitas ao vendedor do barco, porque era algo estranhamente incomum. Então ele achou melhor informar a situação à polícia, que rapidamente foi até o local e pelo número de série das notas, conseguiram identificar que quem comprou o barco era Gary. Mesmo assim, eles não sabiam para onde ele tinha ido com o barco, então continuaram procurando por ele e por Ruth. Gary conseguiu se afastar bastante com o barco, até que parou em uma ilha na costa da Flórida. Posteriormente, os policiais localizaram seu barco, parado na ilha, mas ele não estava no barco. Os policiais encontraram no barco aproximadamente $20 mil em notas de 20, então eles já sabiam que era quase certeza que Gary estava ali naquela ilha. Imediatamente, eles começaram a busca por ele e pediram reforços, mas como já era noite, foi muito difícil encontrá-lo. Depois de algumas horas de busca, finalmente o encontraram escondido em um pântano e ele se rendeu. Naquele momento, Gary e Ruth já estavam na lista das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI, mas Ruth ainda estava foragida. Eles foram até Honduras procurar por ela, pois sua família morava lá, mas não a encontraram. Até que no dia 5 de março de 1969, Ruth foi localizada. Ela se candidatou para trabalhar em um hospital, e a verificação de antecedentes criminais fazia parte do processo seletivo. Então ela forneceu as suas digitais, que constaram no banco de dados como sendo de uma criminosa foragida. Assim ela foi presa em Norman, no estado de Oklahoma. 2 meses depois foi o julgamento deles. Gary foi condenado à prisão perpétua, mas ficou preso apenas 10 anos, quando foi solto com liberdade condicional. Ele teria que ir para o Alasca, que era onde sua família morava, e era proibido de ir para a Geórgia. Para qualquer lugar que ele quisesse ir, ele teria que pedir permissão. Ruth foi condenada a 7 anos de prisão, mas ficou presa apenas 3 anos, quando foi solta e deportada para Honduras, que era o seu país natal. Além disso, ela foi proibida de pisar nos Estados Unidos por 50 anos. Posteriormente, Gary disse à polícia que foi aceito na escola de medicina do México, mas era mentira. Na verdade, ele enganou a polícia e foi para Washington State College, se formando em 1984. Ele tentou tirar licença médica no Alabama, mas o rejeitaram. Até que em 2001 ele foi aprovado pelo Conselho de Licenciamento Médico de Indiana, aproveitando da lei do estado que não impedia que criminosos condenados obtivessem licenças médicas. Ele trabalhou como estagiário de medicina, mas o conselho deu a ele várias restrições, até que em 2003 ele perdeu sua licença médica por não ter divulgado uma ação disciplinar que ele havia recebido. Em 2006 ele foi preso em um veleiro na costa do Alabama, quando a polícia encontrou aproximadamente 14 quilos de cocaína com ele. Além disso, estavam junto com ele 4 estrangeiros ilegais. Por causa disso, ele foi condenado a 5 anos e 5 meses de prisão, e foi solto em novembro de 2010. Em 27 de agosto de 2012, em Mobile, Alabama, a liberdade condicional de Gary foi revogada, devido a uma violação da condicional. Ele havia deixado o país sem permissão, navegando para Cuba e para a América do Sul em seu veleiro. Novamente, Gary foi condenado, dessa vez a aproximadamente 3 anos de prisão.
Barbara se casou com Stuart, que era seu namorado desde a faculdade. Eles tiveram 2 filhos e ficaram juntos por 43 anos até a morte de Stuart em 2013. Posteriormente, ela foi para a Flórida, onde está até hoje. Ela escreveu um livro chamado 83 Hours Till Dawn, em 1972, onde ela conta como conseguiu sobreviver por 3 dias embaixo da terra. Segundo ela tentava se manter calma, com pensamentos positivos, boas lembranças e a ideia de passar o Natal com sua família. Mas ela também teve momentos sombrios. Ela disse que 3 ou 4 vezes pensou que aquele seria seu caixão. Ela também pensava em quem a encontraria, que poderia ser um fazendeiro ou alguém que estivesse fazendo uma obra 10 ou 20 anos depois. Com certeza, aquelas 83 horas foram horríveis. Sua família relatou que, embora o sequestro tenha sido algo muito traumático, felizmente ela não foi muito afetada e não apresentou sequelas. 2 filmes foram inspirados no sequestro de Barbara. O primeiro é o The Longest Night, de 1972, e o outro é 83 Hours Till Dawn, de 1990, que tem o mesmo nome que o livro. Gary continuou se envolvendo em alguns problemas, mas segundo algumas matérias, Gary atualmente vive em liberdade, e não se tem mais informações sobre Ruth. Então esse foi o caso de Barbara Mackel. Deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, e o que vocês acham sobre o Gary ter cometido esse crime tão horrível, além de outros crimes ao longo de sua vida, e tenha ficado preso por tão pouco tempo, comparado com o que ele fez. Deixem também sugestões de casos que vocês gostariam que eu contasse para vocês aqui no canal. Se gostaram do vídeo, peço que deixem o like e considerem se inscrever no canal. Isso é muito importante para eu continuar melhorando o meu conteúdo e estar trazendo novos casos aqui para vocês. Eu já contei outros casos interessantes aqui no canal. Se quiserem, vocês podem ver depois. Muito obrigado e até o próximo vídeo.